E hoje vai ser uma noite diferente, vai ser uma noite especial, porque eu quero tratar de um assunto que mudou a minha vida, um assunto que mexeu muito comigo, um assunto que transformou a minha forma de ver a minha realidade e mudou tudo na minha vida. Eu quero compartilhar com você a minha busca por um sentido, da minha vida, o meu propósito, a razão de eu existir, a minha busca pela vontade de Deus. A minha busca pela vontade de Deus. Eu acho que você já deve estar bem ciente do que nós vamos caminhar, do que nós vamos conversar aqui, mas eu também fui um jovem como você, ainda sou. Eu tive planos, eu fiz planos na minha vida. Muitos sabem que o meu maior sonho era ser jogador de futebol. Esse era o meu maior sonho. E tentei de diversas formas jogar bola. Só que aí Deus foi lá e tocou no meu tornozelo, e eu tenho um problema com o tornozelo até hoje. Eu tive rompimento parcial do ligamento, e isso faz parte muito da minha conversão, do que Deus fez na minha vida, do que Deus transformou na minha vida. Eu também tinha planos, e tenho planos de casamento, eu tinha muitas amizades, eu ia a muitos lugares, eu mentia demais, pessoal. Se tinha um cara que sabia mentir, tá aqui, ó. Sabia mentir, assim, ó, eu achava que eu era o sabonetão, sabe? De mentir para minha mãe, e ela acreditar em tudo que eu estou falando, de mentir para o meu pai, ele acreditar em tudo que eu estou falando, sabe? E também na minha busca por essa vontade, eu fui me abrindo brechas para vícios. Vícios em lugares errados, vícios com pessoas erradas, em festas, baladas e tantas outras coisas. E eu tinha como uma missão de vida encontrar esse sentido, encontrar esse propósito. Só que eu me deparava sempre com um buraco, eu sempre me deparava com um momento onde o apagar das luzes fazia com que eu permanecesse ali numa escuridão, sabe, sem vida, sem esperança. Então eu vivia um ciclo onde eu colocava um sorriso no meu rosto por alguns momentos, mas depois que esse momento de alegria passava, eu vivia dias onde meu rosto era só lágrima, onde eu só chorava, onde eu ficava procurando qual que é o sentido da minha vida, eu não tinha paz. E aí então eu me tornei um adulto, porque esse período foi a minha adolescência, a gente se torna um adulto, e parece que em alguns momentos a gente quer voltar a ser criança, porque a gente não precisa tomar decisão, a gente não precisa crescer, né? A gente tem tudo de mão beijada, sabe, tudo bem entregue a nós. Eu lembro que quando eu morava com a minha mãe, cara, era leitinho na cama, sabe, era roupinha passada, sabe, era a conta que meu pai pagava. Então eu fazia lá, fazia alguma coisa de errado, quebrava alguma coisa, quem pagava a conta? Meu pai. Era muito fácil da gente viver assim, né? Era muito fácil. Tem dias que, cara, a luta é tanta, a dificuldade é tanta, que eu falo assim, nossa, como eu queria voltar a ser criança. Como eu queria voltar a morar com os meus pais, a estar com os meus pais, e toda a responsabilidade agora ser suprida pelos meus pais. Só que, enfim, a gente não pode isso. E essa mentalidade faz com que essa geração ela cresça. Hoje a gente tem aí um movimento que é dos adultos de chupeta. Não sei se você já viu isso. Adulto de chupeta, né? Que é uma galera agora, um movimento onde jovens querem voltar a ser crianças na forma literal, sabe? É jovem que compra chupetinha, é jovem que compra mamadeira para tomar leitinho, sabe? É jovem que tem vários ursinhos de pelúcia e tira foto e compra roupa de criança para ter um momento com criança. E essa geração ela não quer crescer. É uma geração no modo Peter Pan, sabe? E a gente sabe que na realidade da nossa vida, o não crescer não existe. A gente vai crescer, sabe? Então, nós estamos vivendo hoje uma geração que não tem propósito, um propósito bem definido, mas a gente foi chamado para crescer. A gente foi chamado para encontrar um propósito, sabe? Nós fomos chamados a tomarmos decisões que vão fazer com que nós cresçamos de forma sábia ou decresçamos aí, ou deixemos de crescer de forma insensata. A gente viva de forma insensata. Eu acredito que a sua mente ela está repleta de perguntas. A sua vida ela é repleta de perguntas. Perguntas como, quem eu sou? Para onde eu vou?
Qual é a razão da minha vida? Por que eu nasci? Qual é o meu propósito? Você tem perguntas a respeito da existência. Você tem perguntas a respeito do propósito da sua vida. Você tem perguntas a respeito de você mesmo. Sabe, você tem perguntas a respeito dos seus sonhos. Arthur, eu quero fazer um intercâmbio. Arthur, eu quero me mudar, eu quero ir para um outro lugar, eu quero ir para um outro país. Eu quero viver isso, eu quero viver aquilo. Você tem uma luta dentro de si a respeito dos seus sonhos. A gente tem uma luta interna a respeito da nossa profissão. Qual curso da faculdade eu devo fazer? Qual o emprego e área que eu devo seguir? Qual o ramo que eu devo seguir? Faço ou não uma pós-graduação? A gente fica nesse misto. Outra coisa é na área familiar. Nossa, Arthur, com quem eu devo namorar? Com quem eu devo me casar? Qual é o momento que eu devo me casar? Eu devo pensar em filhos? Eu devo pensar em comprar um imóvel? Eu devo pensar em comprar isso ou aquilo? E também tem um outro ponto que é um trevo na nossa cabeça, os nossos pais. O plano que os nossos pais, eles criam para nós. Você vive num choque, porque seu pai ou sua mãe tem um plano para você. Tem uma expectativa em cima de você. Quer algo que você dê resposta. E aí a gente acaba vivendo um casulo. Sabe por quê? Não, eu vou fazer tudo aquilo que meu pai planejou. Eu vou fazer tudo aquilo que minha mãe planejou. E aí você vive em crise. Outra coisa que acontece é com a igreja. Que igreja que eu devo ir? Eu vou para aquela igreja, eu vou para outra igreja. Sabe, em qual ministério eu vou servir? Eu vou ser um missionário ou não? Eu vou ser um seminarista ou não? Eu quero estudar teologia, eu quero conhecer mais a Deus. E aí, o último trevo que vem na nossa mente é a respeito da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para tudo isso? Sabe, a nossa mente fica uma bagunça. E nós queremos encontrar sucesso, a gente quer ter uma vida de sucesso. Por quê? O que é propagado aí? O sucesso é propagado por aí como uma vida boa, como uma vida onde você encontra satisfação. Satisfação em todas as áreas. Só que quando nós não encontramos isso, a ausência de satisfação, o que é despertado em nós? Um interesse de saber qual é o plano de Deus para a nossa vida. Qual é o plano de Deus para a minha vida familiar? Qual é o plano de Deus para a minha vida profissional? Qual que é o plano de Deus para a minha vida eclesiástica? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Qual é o plano de Deus? Sabe, a gente vive nessa busca. E por que a gente vive nessa busca, Arthur? Porque Eclesiastes 3:11 vai dizer que, no entanto, Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo. Ele colocou em nós um anseio pela eternidade, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus. Nós não temos a capacidade de entender a obra de Deus do começo ao fim. Sabe, Deus colocou um desejo no coração do homem, um sentimento de falta de algo em nosso coração. E por que esse desejo veio ao nosso coração? Por que a gente sente essa falta? Por conta do pecado. Sabe, o pecado não nos permite entender a boa obra de Deus. O pecado não nos permite entender. O pecado quebrou a comunhão que nós tínhamos com Deus. E por conta disso nós ansiamos buscar ou encontrar um propósito de vida. Encontrar um propósito de vida em algum lugar, ou em alguma pessoa, ou em alguma situação, ou em algum tipo de divindade. Em algum tipo de divindade. E a gente vive essa busca por saber do futuro, por saber como que vai ser, para termos então tranquilidade de viver no momento presente. Sabe, muitos querem, na verdade, um trailer antecipado da minha vida. A gente quer um trailer antecipado, né, do filme todo da nossa vida. Só que há um grande problema no trailer, porque você não sabe o final da história. Você não sabe, o trailer não dá indícios do final da história. Quem aqui assistiu Vingadores e no trailer imaginava que o Homem de Ferro ia morrer? Ninguém imaginava. Sabe? Não chora, tá, gente? Não chora lembrando do Homem de Ferro morrendo, tá bom? Mas quem imaginava? A gente não tem como saber qual vai ser o fim da história. Mas muitos querem o quê? Receber na sua caixa de e-mail um enredo de toda a sua história. A gente quer saber de alguma forma. E aí a gente fica ansiando por isso, a gente fica desesperado por isso, por saber do nosso futuro, e a gente vai buscando várias fontes. A gente busca saber alguma coisa, alguma direção em líderes,
ou em algum tipo de curso, ou em cartomantes, ou em psicólogos, ou em testes vocacionais, sejam eles espirituais ou profissionais. A gente busca. Só que deixa eu dizer um negócio para você. Deus, Ele não está brincando de esconde-esconde com a gente. Deus não está brincando de esconde-esconde. Deus não quer que a gente viva uma busca do caça ao tesouro a respeito da vontade dEle. Não. E por isso, nessa busca, a gente precisa tomar um cuidado, pessoal. A gente precisa tomar um grande cuidado, porque uma busca errada da vontade de Deus te levará a se frustrar com um Deus que você criou. O Deus que você criou. Porque o Deus verdadeiro, Ele cuida de nós do início ao fim. Do início ao fim. Sabe, Ele tem um bom plano para você do início ao fim. E Ele apresenta a sua vontade todos os dias para nós. Ele apresenta a sua vontade através de uma carta de amor que Ele deixa para os seus filhos. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas eu passei muito. Eu lembro que quando meu pai e minha mãe eles iam viajar, eles deixavam uma folha em cima da mesa com um monte de tarefa para eu fazer. Tipo, você tem que lavar a louça. Eu odeio lavar a louça. Tá, pessoal? Eu odeio lavar a louça. Você vai ter que varrer a casa, você vai ter que fazer isso, você vai ter que dar comida para o cachorro, você tem que fazer isso, aquilo. Era uma lista de tarefas. Hoje você pode receber essa lista de tarefas pelo WhatsApp, né? No meu tempo era escrito ali mesmo. Era quase uma carta gigante. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? E aí, então, eu tinha uma orientação. Eu tinha um norte do que fazer enquanto meus pais estavam viajando. Assim, Deus também. Ele deixou um livro de orientação para que venhamos a viver a sua vontade. Só que muitos se perdem ou ficam perdidos, porque eles acreditam que tem que encontrar a vontade de Deus em algum lugar, ou em alguma pessoa, ou em alguma situação, quando a Bíblia nos mostra um caminho diferente. Olha só o que o texto de Efésios 5, 17 diz: não hajam como pessoas de uma forma impensada, ou pessoas insensatas, mas procurem entender a vontade de Deus. Não hajam de forma impensada, não hajam de forma insensata. O que isso quer dizer? Não hajam de qualquer jeito, porque existe um jeito certo de fazer, existe um jeito certo de viver. Para todos aqueles que creem em Jesus, existe um jeito certo. Então, a Bíblia não está dizendo que nós devemos descobrir a vontade de Deus. A Bíblia está dizendo que nós devemos compreender, entender a vontade de Deus, compreender algo que Ele já revelou. Algo que Ele já revelou, sabe? Então, é possível compreender a vontade de Deus, é possível viver a vontade de Deus, é possível. Só que não é possível compreender a vontade de Deus se você não conhece o seu Deus. Se você não conhecer a Deus de forma verdadeira, você não vai saber a vontade dEle. Se você se relaciona de forma superficial, você não vai saber qual é a vontade dEle. Sabe, a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas para ela ser vivida, ela precisa ser entendida. Ela precisa ser compreendida. Sabe, então a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas ela precisa ser entendida para então ser vivida. Jesus já revelou isso. Sabe, Jesus já revelou o mistério da salvação. E agora Ele revela o mistério da vontade dEle. Está explícito, pessoal. Paulo diz que Deus deixa claro a vontade dEle. Sabe, Deus ordena que nós venhamos a procurar entender a vontade dEle. Sabe, então compreender não é adivinhar a vontade de Deus. Compreender não é, vou cavucar para descobrir a vontade de Deus. Não, é para você entender aquilo que já foi revelado. Já foi revelado. Então a vontade de Deus, ela deve ser conhecida. Sabe, a gente deve conhecer, buscar conhecer. Isso é uma ordenança, que conheçamos a vontade de Deus. Esse é o caminho para a gente ser sábio. Esse é o caminho para a gente remir o tempo. Esse é o caminho para a gente errar menos. Sabe, esse é o caminho para a gente não perder tempo na nossa vida. Sabe, Salomão ele percorreu o que todos nós aqui sonhamos em percorrer. Salomão teve tudo aquilo que todos nós sonhamos em ter. Salomão obteve uma sabedoria que levou ele a vários lugares, e a muitas pessoas a ficarem rendidas aos seus pés. Mas Salomão chega ao fim da vida dizendo o seguinte:
cara, tudo é vaidade. Eu já fui aonde você quer ir, eu já tive o que você quer ter, e agora eu estou voltando dizendo, o resumo da vida é, tema a Deus e siga os seus mandamentos. Tema a Deus e siga os seus mandamentos. Sabe, então compreender é diferente de descobrir, porque você pode compreender este algo. Este algo já foi revelado, está acessível, está fácil. Está fácil. Só que aí você pode falar assim, Arthur, mas eu não sei a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei a vontade de Deus para a minha vida. Possivelmente você não sabe a vontade de Deus porque a sua Bíblia está fechada. Porque o seu relacionamento com Deus é superficial. Arthur, mas eu quero ouvir a voz de Deus. Tá, eu vou seguir o mesmo conceito do Nicodemos. Leia a Bíblia em voz alta. Deus vai estar falando com você. Leia a Bíblia em voz alta. Sabe, e por que eu tenho certeza disso? Porque Salmos 32:8 vai dizer que Deus, Ele promete guiar o seu povo. Deus promete guiar. Olha para toda a história bíblica. Olha para toda a história da Bíblia. Deus, Ele guiou o povo no Egito. Deus deu promessa para o povo no Egito. Deus guiou o povo no deserto. Deus deu promessa para o povo no deserto. Deus guiou o povo em Juízes. Deus guiou e deu promessa para Davi. E guiou a vida de Davi até ele se tornar rei. Sabe, Deus foi guiando muitos homens de Deus. Deus foi guiando as pessoas que amavam a Ele. Deus nunca deixou essas pessoas desamparadas. Nunca. Sabe, então quando a gente olha para essa verdade, dá para confiar. Porque Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus de promessa. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas eu quero que você entenda a vontade de Deus. Como que funciona esse negócio de vontade de Deus, Arthur? Existe uma vontade decretiva. O que é isso, Arthur? Vontade decretiva. Se refere aos decretos de Deus. Sabe, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Aquilo que Deus traçou para o mundo, aquilo que Ele ordenou, Ele vai fazer cumprir. Nada e ninguém vai impedir. E quais são essas coisas que ninguém pode impedir? Tudo foi criado para a sua glória. Tudo foi criado para a glória de Deus. A criação proclama a glória de Deus. Tudo foi criado para a sua glória. Outra coisa que foi criado por Ele e nada e ninguém pode mudar, a salvação. Aqueles que creem em Cristo Jesus agora são filhos de Deus. Nos tornamos filhos pela fé. Outra coisa que nada e ninguém pode mudar é que se somos filhos dele, se nós temos a certeza da salvação, se vivemos por fé, nós seremos transformados para sermos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Seremos transformados. Outra coisa que nada e ninguém pode mudar é que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sabe, no plano de Deus não existe imperfeição. Não existe imperfeição. O plano de Deus, ele é perfeito. E uma coisa que nada e ninguém pode mudar é a volta de Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Em algum momento ele vai voltar para buscar os seus. Isso nada e ninguém pode mudar. Porque ele já decretou. Mas existe uma vontade ordenativa de Deus. E o que é isso? São os preceitos de Deus. São as orientações de Deus, são as leis, os mandamentos de Deus, são as orientações que Ele nos dá para nortear a nossa vida, são as orientações que Ele nos dá para nos alertar dos perigos, nos alertar das consequências, nos protege. O povo no Egito recebeu os 10 mandamentos como um parâmetro para que eles fossem então guiados até a terra prometida, que eles vivessem a vontade de Deus. E nós temos vários textos que nos orientam a viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida onde vai trazer, então, boas consequências, bons resultados. Sabe, então, a vontade de Deus para nós é essa, que nós sejamos filhos obedientes. Sabe, Mateus 7:21 vai dizer que devemos seguir a Cristo Jesus e obedecer os seus mandamentos. João vai dizer que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Uma outra direção de Deus, uma outra ordenativa de Deus, que é a vontade dele para nós, é a nossa santificação. A Bíblia vai dizer, sejam santos como eu sou santo. 1 Tessalonicenses vai dizer,
A vontade de Deus para vocês é a vossa santificação, se abstenham então da imoralidade sexual. Sabe, Deus é bem claro. Em questões também de devoção. Essa é a vontade de Deus para nós. É uma vontade ordenativa, que você conheça a palavra, que você persevere em conhecer a palavra, que você tenha uma vida de oração, orai sem cessar, busque a Ele. Romanos 12 vai dizer, se você quiser viver, então, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, renove a sua mente, renove os seus pensamentos, não se molde ao padrão deste mundo. Sabe, então se você quiser experimentar uma mudança de realidade, você precisa mudar a sua forma de pensar. E somente uma vida de devoção a Cristo Jesus faz isso acontecer. Outra coisa que é a vontade de Deus para nós é, sejam gratos, gratidão. Porque essa é a vontade do Pai. Sabe, gratidão, ser grato pelas pequenas coisas, ser grato pelas grandes coisas. Ser grato por tudo. Outra vontade de Deus para nós é que nós venhamos a praticar o bem. Praticar o bem. Sabe, amar o nosso próximo. Praticar o bem. Essas são vontades de Deus, vontades ordenativas, ordens que Ele nos deu. Só que aí vocês ficam se perguntando, Arthur, mas essas ordens, essa vontade, né, de Deus, ela não se aplica a muitas áreas da minha vida, né, ela se aplica a todas as áreas da sua vida. E eu quero te mostrar, sabe, porque Deus dá orientação para vivermos, né, conforme o agrada em todas as áreas. Ele dá histórias, exemplos, sentenças, ordenanças que nos guiam a viver a sua vontade. Sabe, Ele nos orienta a respeito de relacionamento. A Bíblia tem um padrão. A Bíblia nos orienta. Seja com alguém da mesma fé. Sabe, seja com alguém que você olhe e veja princípios bíblicos. Você veja alguém que ame mais a Deus do que você. Que ame mais a Deus do que você, que tema ao Senhor. Sabe, pessoa que o seu pai e sua mãe dá o ok, que eles aprovam, que a sua liderança aprova. Sabe, que você tem certeza que essa pessoa não vai te guiar para um outro caminho, mas vai te guiar para Deus, com princípio, com propósito. Sabe, que vai te amar de forma real, que vai levar você para o casamento, que não vai levar você para perder a sua pureza, que vai cuidar de você. Sabe, a Bíblia também vai nos dar orientação a respeito de relacionamentos com os nossos amigos, amizades que nos edificam. Ela vai falar sobre a questão do sexo casual, ela vai falar de questões de sexualidade, ela vai falar de criação de filhos, vai falar de família, vai falar de padrão de sexualidade, tudo voltado a relacionamentos. A Bíblia também vai orientar a respeito de sentimentos, sabe, o nosso orgulho, como a gente trata o nosso orgulho, como a gente trata o egoísmo, como a gente deve se comportar com a falta de amor, como a gente deve lidar com perdão, como a gente deve lidar com as crises de ansiedade, como a gente deve lidar com crises do pânico, como a gente deve lidar com depressão, como a gente deve lidar com falta de fé, com incredulidade. Ela vai falar como nós devemos lidar. A Bíblia também vai falar como nós devemos lidar com as nossas finanças. Sabe, ser excelente em nossas finanças, isso honra a Deus. Ser generoso. Ser generoso com as pessoas que precisam, ajudar os necessitados. Sabe, a Bíblia também vai dar orientação a respeito de trabalho. Façam como se estivessem fazendo para Deus e não para os homens. Faça de forma excelente, que a sua postura no seu trabalho seja excelente, que a sua postura na faculdade seja excelente. Sabe, a Bíblia dá sempre orientação. Ela dá orientação a respeito dos vícios. Sabe, tome cuidado com os vícios. Tome cuidado com a bebida, tome cuidado com as drogas, tome cuidado com os vícios sexuais, ou outros tipos de vício. Sabe, a Bíblia também vai nos alertar e nos direcionar como nós vamos lidar com as perdas. A gente está vivendo um momento de perda de parentes, de familiares, por conta da Covid. Sabe, ela nos orienta, nela nós encontramos consolo, nela nós encontramos uma mensagem que nós podemos transmitir para outros, aonde eles também vão encontrar consolo. Sabe, ela diz que nós não estamos sozinhos, ela nos ajuda a lidar com as dificuldades, com a solidão. A Bíblia nos ajuda a lidar com tudo. A Bíblia nos orienta a respeito da ética moral.
de irmos contra a mentira, de irmos contra essa ideia de roubar, de assassinar, de enganar. Ela lida com questões morais e ela lida com política. Porque hoje eu vejo defensores mais da política do que defensor de Cristo Jesus, né? Deixa eu falar um negócio para você. Antes de existir esquerda e direita, já existia um legislador que está acima dessas coisas, Deus. Então eu não devo viver por uma ótica ideológica, eu devo viver por uma ótica teológica de Deus. Eu olho para Deus e aí então eu olho para a política. Eu não sigo Lula, eu não sigo Bolsonaro, eu sigo a Cristo. Só que o grande problema é que a gente está causando divisão na igreja por uma coisa fútil. Fútil. Crentes brigando com crentes por uma coisa fútil, aonde o legislador já deu as leis e os parâmetros para nós enxergarmos a política e então decidirmos o que vamos fazer. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Sabe, então é vontade de Deus a gente olhar para a política, para os políticos que estão aí, e a palavra de Deus nos dá um norte para a gente cobrar essas pessoas, para a gente orar pelas pessoas. Gente, eu estava feliz com a Dilma no governo? Eu não estava. Estava revoltado? Estava. Você está revoltado com algumas coisas que o Bolsonaro faz? Estou. Mas eu nunca deixei de orar pelos governadores do meu país. Eu amo o Brasil. Eu amo a Deus. E eu sei que Deus pode transformar o meu Brasil, independente de quem está sentado lá. Independente de quem está sentado lá. Sabe, então a gente precisa parar com isso e olhar que Deus nos orienta a respeito de todas essas coisas. Então, de todos os lados, a sabedoria de Deus está gritando em nossos ouvidos, dizendo o que devemos fazer, dizendo como nós devemos viver. Sabe, a Bíblia nos norteia para vivermos e termos um futuro de segurança, de paz e de felicidade, porque Deus prometeu essas coisas. Sabe, então, a vontade de Deus, ela se vive, e enquanto vivemos, nós vamos descobrindo as suas maravilhas. Sabe, a vontade de Deus, ela se vive, e enquanto nós vivemos, nós vamos descobrindo as suas maravilhas. Sabe qual que é o resultado quando a gente entende isso? Quando a gente olha para Deus e procura compreender a vontade dEle, nós começamos a entender o seu propósito. Por que Deus está fazendo isso? Nós começamos a ter sabedoria para lidar com várias situações do nosso cotidiano. A gente tem sabedoria para fugir das tentações. A gente vai saber como ter paz em meio a uma tribulação. A gente vai encontrar nossa identidade. Nós vamos encontrar a felicidade que nós tanto procuramos. Sabe, então, seguindo o plano de Deus, nós vamos ter um casamento feliz. Teremos um trabalho segundo a vontade de Deus. Teremos uma família segundo a vontade de Deus. Teremos as nossas finanças segundo a vontade de Deus. Teremos uma saúde segundo a vontade de Deus. Viveremos o plano perfeito de Deus quando a gente entender a vontade de Deus. Quando a gente procurar entender a vontade de Deus. Só que a gente vive uma grande batalha. A gente vive uma grande batalha. E a batalha entre deuses. Sabe, entre o Deus verdadeiro e o Deus que nós criamos. O nosso próprio Deus. Você mesmo. Um Deus falso. Um Deus que quer controlar a sua própria vida. Um Deus que quer fazer e suprir os seus próprios desejos. Esse é um Deus que tem destruído muitas vidas. Sabe, é um Deus falso. E no trono do coração desse Deus falso, há 3 coisas. Uma busca por dinheiro, uma busca por sexo e uma busca por poder. 3 deuses falsos, a qual a Bíblia rebate. Sabe, em relação ao dinheiro, a Bíblia vai dizer assim, não tem como você adorar a 2 senhores. Ou você adora a Deus ou você adora o dinheiro. Em relação ao sexo, a Bíblia sempre vai te orientar, fuja da imoralidade sexual, fuja dessas coisas, porque tem um tempo certo para isso acontecer na sua vida. E a questão do poder, a Bíblia vai dizer que a soberba vai te levar à ruína, mas nós queremos um Deus customizado segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo. A gente cria um Deus Frankenstein, sabe, com peças que vão me agradar.
A gente cria um tipo de Deus, um monstro, na verdade, que só vai trazendo destruição. Sabe, então criamos um Deus segundo o meu desejo, segundo a minha vontade, segundo o meu jeito de viver, segundo o meu plano que é melhor. Só que a Bíblia rebate isso, dizendo que os planos de Deus são infinitamente maiores que os nossos. Infinitamente maiores que os nossos. Que o nosso coração é o quê? Enganoso. Somente Deus tem a capacidade de cuidar. Só que a verdade é que nós estamos mais interessados em horóscopo do que em obediência a Deus. Aí a gente cria horóscopos espirituais. A gente cria uns horóscopos espirituais, buscando sinais de Deus, aonde Deus já disse que não vai falar, aonde Deus não vai fazer. Sabe, a gente fica aí buscando vários tipos de confirmação de Deus. Eu acredito que você já deve ter feito isso. Em tal situação, eu vou abrir a Bíblia para ver se tem um versículo que Deus fala comigo. Aquela coisa da sorte do dia, né? O versículo do dia. Vai dizer que não. Né? Tem uns que são azarados, né? Eu vou ver se Deus quer que eu namore agora. Aí abre a Bíblia e está lá, Naum, né? Pegou a piadinha? Não, né, pessoal? Ruim, né? Piadinha de pastor. Mas vamos lá. Outra coisa. Tem gente que vive, não, eu quero entregar minha vida, eu quero morrer, eu quero me suicidar, vou ver o que Deus fala. Aí pega, abre lá, Judas se suicidou. Vai dar ruim, né? Essa é a vontade de Deus, você acha? Então você tem que tomar muito cuidado quando você vai buscar a vontade de Deus através de abrir a Bíblia e cair num versículo específico. Eu já fiz isso, tá? Vamos ver o que Deus vai falar. Eu abri a Bíblia e fiquei folheando. Aí eu ficava orando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja o nosso Deus, pum, pá. Caiu no negócio nada a ver. E eu fiquei uma semana tentando, o que Deus quer falar comigo através desse versículo? E depois eu fui entender, nada. Nada. Não era nada. Sabe? A gente fica caindo nessas ideias. Outra coisa que acontece eu vou tirar no cara e coroa. Se der cara, é porque Deus quer. Se der coroa, não, deu ruim. Não é. Outra coisa que a gente faz muito é se tal coisa acontecer agora, é de Deus. Se tal situação acontecer agora, é de Deus. Se tal pessoa falar isso para mim, é de Deus. Se ele estiver vestindo a camisa azul, é porque é ele, o varão de Deus. Aí o cara vem com um azul, bebê quase verde. Não, é ele. Né? Sabe? Cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se ele sentar na minha frente, ele é o varão do Senhor. Se ela sentar do meu lado, se ela me der um oi, é resposta de Deus. Se ele me mandar uma mensagem, ou ele, fazer uma reaçãozinha no stories, é de Deus. Sabe, cara, não tem nada a ver, Deus não vai te responder dessa forma. Sabe, tem muita gente que pensa assim, se ele mandar mensagem para mim nessa semana, é o Senhor. Se eu sonhar com isso, é Deus. Se eu receber uma revelação num culto pentecostal, é isso que Deus vai me dar. Sabe, não é assim que funciona. Aí tem muita gente que procura conselho com amigos que vão falar aquilo que você quer ouvir. E aí então é resposta de Deus, porque o meu amigo falou que eu queria ouvir. Sabe, Deus não funciona dessa forma. E tem muita gente que ainda usa a Bíblia de forma errada. Tá? Olha para textos bíblicos e procura textos bíblicos para aquilo que convém para o momento. E interpretam de forma errada. Pegam um texto e tira do seu contexto. E acha que Deus está falando. Sabe, não é assim que funciona. Ou as minhas emoções, elas estão tão afloradas, que tudo que acontece é resposta de Deus. Você está tão enganado pelo seu coração pecaminoso, que você enxerga coisas que você acha que é de Deus, mas não é de Deus. Ele não está falando isso. Ele não está dizendo. Sabe, então nós queremos muito que a nossa vontade seja feita. E a gente então deixa Deus de lado. E aí quando essas coisas não acontecem, a gente fala assim, Deus não se importa comigo. Deus não se importa comigo. Na verdade, Deus se importa muito com você. O problema é que você procurou seguir o Deus errado. Você procurou o Deus errado.
E nós precisamos dar um game over nesse Deus. A gente tem que dar um fim para esse Deus, sabe? E viver a vontade de Deus exige sacrifício, envolve riscos, sabe? Envolve renúncia, envolve dor, envolve tristeza, envolve perdas de algo que você gosta, sabe? Às vezes, para fazer a vontade de Deus, você vai ter que sair do seu emprego, porque lá no seu emprego você vai ter que mentir, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, sabe? Às vezes, para fazer a vontade de Deus, você vai ter que dizer não a um relacionamento, a um namoro que é pecaminoso ou abusivo. Às vezes, para fazer a vontade de Deus, você vai ter que deixar ou se afastar de alguns amigos, vai ter que deixar de comprar roupa, de carro, celular, para pagar suas contas, para organizar suas finanças, sabe? Às vezes, você vai ter que ser o chato do rolê, porque você sabe que a galera vai fazer algo errado. Quantas vezes eu vejo dentro da igreja, cristãos chamando um outro cristão para beber? Seja o chato do rolê, meu. Fala, não vai ser assim. Porque eu estou me assemelhando ao mundo, e você tem, a linha é muito tênue, da gente olhar para a liberdade que Cristo nos dá, para viver a libertinagem, tá? Deixa eu dizer algo para você, a Bíblia, ela exige de nós santificação. Você foi salvo pela fé? Você é salvo, isso é uma garantia, mas isso não te dá uma liberdade para usar da graça como um pretexto para pecar. Não dá, a Bíblia não te permite isso. Ou você é, ou você não é. Sabe, então seja o chato do rolê. Eu oro para que a nossa geração, o Light Peaks, seja uma geração que ama Jesus, acima de todas as coisas. Sabe, que ame a Jesus a ponto de rejeitar o que o mundo oferece. Ame a Jesus acima de tudo e de todos. Esteja disposto a amar a Deus e saber que Ele vai te recompensar. Sabe, é isso que a Bíblia nos orienta. Sabe outra coisa? Você vai ter que deixar de fazer muitas vezes para agradar a Deus. Cara, para de colar na faculdade, vai estudar, velho. Vai estudar. Para de criar ideia, ou pedir para alguém, ou pagar para alguém fazer o TCC. Vai estudar. Vai crescer. Vai desenvolver. Aí quando você chegar lá, em um cargo de alta exigência, e você não conseguir suprir, não reclame que Deus falhou com você. Não reclame que Deus falhou com você, porque você, no processo de crescimento, foi um péssimo aluno. Um péssimo aluno. E não queira, e não peça para Deus te honrar, se no processo você não honrou a Ele. Não peça. Sabe? A Bíblia também diz para a gente ficar atento àquilo que os pais, eles falam para nós. É o primeiro mandamento com promessa: obedeça ao seu pai e os seus dias se alongarão na terra. Sabe, outra coisa que Deus vai exigir de nós, renúncia, é você reconhecer o seu erro e pedir perdão. Como é difícil isso, né? Como é difícil isso. Mas o caminho que agrada a Deus passa por esses processos. Passa por isso. Só que diante dessa situação, você tem 3 alternativas. E eu concordo muito com esse comentarista cristão. Ele diz, você tem 3 atitudes diante da vontade de Deus. Ou você pode ignorá-la, ou você pode obedecê-la, ou você pode desobedecê-la. Você tem essas 3 atitudes diante da vontade de Deus. Mas eu quero te mostrar como viver a vontade de Deus. Não acha ruim meu desenho, tá? Foi o único meio que a gente bolou aqui para poder explicar como que funciona a vontade de Deus. Muitos acreditam que a vontade de Deus é você acertar o alvo. É você mirar e acertar o alvo. E se você errar esse alvo, acabou a sua vida, né? Não, eu tenho que ser certeiro. Só que deixa eu dizer algo para você. A nossa natureza é pecaminosa. Pecado é errar o alvo. Você, por você mesmo, buscando a sua vontade, vai errar o alvo. Vai errar o alvo. Na hora que você for atirar, você vai tremer. Você vai ficar tremendo. E a sua seta pode ir bem longe disso. Bem longe disso. Sabe, então,
Você tem que ficar ciente do que é a vontade de Deus. É compreender e entender. E o que fez sentido para mim? Como que a sua vida mudou, Arthur? Entender que a vontade de Deus é como uma avenida. É como uma avenida. Sabe? E essa avenida, ela me direciona. Porque essa avenida tem uma motivação. Eu tenho uma motivação no meu coração. Eu tenho um destino. Eu quero chegar a algum lugar. Eu preciso ter um motivo certo para chegar no destino certo. E eu tenho, então, princípios. E o que são esses princípios? É o jeito como eu vou chegar. Sabe, são as leis, é a rua pavimentada, que me facilita chegar aonde eu quero. Me facilita chegar aonde eu tenho como propósito. E no meio desse caminho tem vários sinalizadores. Você tem a ajuda do Waze ali para você não errar o caminho. Você tem placa sinalizando a velocidade para você chegar no seu destino. Então, se você seguir essas orientações, você vai chegar no seu destino. E eu entendo que a vontade de Deus está muito ligada a uma avenida. Porque ali, então, tem os princípios de Deus, são os guarda-reios, a cerca de proteção, onde o meu carro não vai sair da estrada. E eu tenho várias faixas aonde eu vou transitar nessas faixas, que são as minhas escolhas. Então, dentro da orientação de Deus, dentro do princípio de Deus, eu posso transitar nessas faixas. Eu posso, então, acelerar. Eu posso, então, ir para uma faixa onde eu vou andar mais devagar. Então, dentro dessa vontade, nós temos um direito de escolha. Nós podemos, então, escolher transitar. Dentro da vontade de Deus, Ele vai sempre nos proporcionar oportunidades. Oportunidades vão aparecer. Quer um exemplo? Namoro. Dentro dos princípios de Deus, qual é os princípios de Deus? Ser alguém da mesma fé, alguém que tenha propósito de casamento, orientação dos pais, temor a Deus, santidade. Sabe, Deus te deu vários nortes. Deus te deu uma orientação. E aí pode ser que tenha duas meninas lá na igreja, uma de cabelo enrolado e outra de cabelo liso. Dentro da vontade de Deus, se elas se aplicam a isso, faça a sua escolha. Meninas, observem os padrões de Deus e faça a sua escolha. E não caia na mentira de que, não tem homem na rede. Não tem homem na rede. Tem homem sim. Tem homem sim. Tem homem sim. E tem homem de Deus nessa igreja. Busque conhecer. Agora, né? Fala, Deus. Busque conhecer. Sabe, então, pessoas que visam glorificar a Deus acima de tudo, pessoas que visam construir uma família. Sabe, Deus dá orientação para você então tomar uma decisão. Outra coisa, trabalho. Apareceu um trabalho onde eu vou ganhar 10 mil reais, Arthur. Outro que eu vou ganhar 5 mil. Mas nos de 10 mil tem alguns benefícios. O de 5 mil tem outros benefícios que são melhores do que o de 10 mil. E aí, qual que eu escolho? Faça a sua escolha. Pense, considere, busque conselhos. Mas se em algum momento aparecer um trabalho de 20 mil reais onde você vai ganhar, mas para você fazer isso, para você vivenciar esse trabalho, você vai ter que mentir, você vai ter que enganar, você vai ter que fazer tantas coisas que não agradam a Deus, cara, cai fora, porque isso não é vontade de Deus. Se te faz viver fora dos princípios de Deus, não é vontade de Deus. Um relacionamento de uma pessoa que não ama a Deus, não é um propósito de Deus para a sua vida. Não é. Sabe, então existe uma condição que Deus deu para todas as pessoas, uma vida com Jesus e uma vida sem Jesus. Uma vida com Jesus e uma vida sem Jesus. Eu gosto muito do exemplo do quebra-cabeça. Sabe, o quebra-cabeça? Você pega lá, tem o desenho, a imagem em cima. E aí então você pega e joga o quebra-cabeça e agora você vai ficar ali tentando montar. Eu vejo que a vontade de Deus é o seguinte, Ele pega você, Ele pega a caixinha do quebra-cabeça, joga as peças, tira o desenho pronto e fala assim, monta aí. É sua responsabilidade. E às vezes você está lá tentando encaixar uma peça que não é. E você vai ter que tirar essa peça, encaixar outra, e tentando encaixar outra, encaixando outra, e você vai vivendo a vontade de Deus. E quando você se deparar no fim da história, você vai ver lá o desenho pronto, um desenho que Deus fez para a sua vida.
um desenho que Deus planejou para a sua vida. Sabe, então, como viver a vontade de Deus? Tenha fé. O que é fé? É conhecer a Deus, é concordar com aquilo que você está conhecendo de Deus, e é confiar em Deus. Como viver a vontade de Deus? Seja submisso. Sabe, é você rejeitar as suas vontades a fim de agradar a Deus. Será que se Deus disser não, para mim e para você em alguma situação, a gente vai estar pronto para dizer amém? Assim seja, Deus, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te servindo. Será que a gente está pronto para isso? Será que a gente está pronto para que num vestibular você acabou não passando, você vai continuar confiando em Deus? Será que na perda de um emprego você vai continuar confiando em Deus? Será que no término de um relacionamento você vai continuar confiando em Deus? Será que a gente está pronto para essas coisas? A gente precisa estar pronto. E só um coração submisso vai entender que tudo está no controle de Deus. Para viver a vontade de Deus, você precisa de uma vida de oração. Sabe, depender dEle, coloque as suas ansiedades diante dEle. Outra coisa, outra orientação, para você viver a vontade de Deus, busque conselheiros. Na multidão de conselhos a sabedoria, mas conselheiros segundo a palavra de Deus. Pessoas que têm respaldo pelo exemplo, pela vida, pela dedicação e amor a Deus, não qualquer tipo de pessoa. Saiba, não é porque a pessoa tem muito tempo de igreja que ela vai te dar bons conselhos. Não é porque a pessoa tem muito tempo de igreja que ela vai te dar bons conselhos. Outra coisa, quer viver a vontade de Deus? Você vai passar por momentos de aflição. Porque para renunciar e buscar a vontade de Deus, é uma jornada difícil. É duro. Mas eu quero que você entenda que para viver a vontade de Deus, você precisa assumir a responsabilidade. Você precisa assumir a responsabilidade. Sabe, Deus deu a orientação, Deus deu o princípio, Deus já disse o que quer de você. Então, assuma a responsabilidade. E eu concordo muito com o que esse pastor ele diz, que o conhecimento de Deus e dos seus caminhos dá estabilidade na prática da sua vontade. Sabe o que isso significa? Por saber que Deus ele é fiel em cumprir as suas promessas, eu posso confiar na orientação dele, porque lá, na orientação dele, eu vou encontrar felicidade. Eu vou encontrar satisfação completa. Então, para a gente conhecer a vontade de Deus, a gente precisa se relacionar com Ele, precisa crescer num relacionamento com Ele, porque à medida que eu conheço a Deus, eu vou ver no meu Deus de forma maior, eu vou ver no meu Deus de forma melhor. E eu gosto muito do diálogo de Lucy e Aslan. Eu sou apaixonado por Crônicas de Nárnia, você já deve ter percebido isso. Mas esse é um dos diálogos que eu mais amo, depois da conversa de Aslan com Edmundo. Porque Lucy chega diante de Aslan e diz o seguinte: nossa, Aslan, como você está grande. E Aslan responde: não, é porque você cresceu. E por você ter crescido, agora você consegue me ver de uma forma maior e melhor. À medida que nós caminhamos em um relacionamento com Deus, nós vamos vendo, contemplando, enxergando o nosso Deus de uma forma maior e melhor. Nós vamos entendendo os seus propósitos. A gente consegue entender que Deus ele diz o seguinte para nós: nós não temos a capacidade de cuidar do futuro, Ele tem essa capacidade. Nós não temos a capacidade de prever o futuro, nós fomos programados para viver o agora, para as preocupações de cada dia. E Deus faz isso para que a gente venha temer a Ele. Eclesiastes diz isso. E Deus nos dá a capacidade de fazer planos? Sim, mas a Bíblia diz que nele está o sim e o amém. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, pessoal. Mas em nenhum momento Ele diz que a vontade dEle é fácil. Em nenhum momento Ele diz que a vontade dEle é fácil. Sabe o que Ele diz na sua palavra? Ele diz que no mundo nós teremos aflição. O justo terá muita aflição. Mas o que Ele nos prometeu? Que Ele estaria conosco em todos os dias.
Ele não nos abandonaria, nós venceríamos juntamente com Ele, em todas as batalhas Ele está conosco, em todas as batalhas Ele está conosco, sabe, Ele prometeu que iria estar presente. Eu olho para a história de Abraão, e Deus fala para Abraão, sai da tua terra e vai para a terra onde eu te mostrarei. Eu fico imaginando Abraão, Deus, para onde eu vou? Com quem eu vou? Aonde é essa terra que o Senhor prometeu? Deus não mostrou para Abraão. Deus só disse o seguinte, Abraão, eu estou dizendo, só vai. Só vai. Só obedece, porque no caminho eu vou prover. No caminho eu vou te mostrar. No caminho eu vou dizer o que eu quero de você. No caminho você vai experimentar, Abraão, do meu sustento, da minha provisão, da minha direção. Sabe, no caminho. Eu fico imaginando Paulo. Paulo se depara com uma situação onde ele acaba de se converter e vai pregar o Evangelho. Agora, imagina se Paulo, ele tem um trailer antecipado de tudo que ia acontecer na vida dele. Você acha que ele ia aceitar isso? Cara, em toda jornada ele ia sofrer açoites. Ele ia sofrer humilhação. Ele ia ser rejeitado. Ele ia ser preso. Você acha que quando Paulo olha, se ele se deparasse com isso, ele ia querer viver a vontade de Deus? Não. Ele ia ter medo. Ele ia recuar. Só que Deus disse assim, ó, Paulo, só vai. Só vai. E aí em todas essas aflições, em todas essas dores, sabe o que Paulo diz? Que a graça de Deus é o que lhe bastava para viver. A graça de Deus é o que te basta. A graça de Deus é o que te basta. O amor dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Sabe, Paulo entendeu isso e não teve medo de ir. E Paulo foi. Eu fico imaginando Jesus no Getsemane. Quando ele faz uma oração, Deus, afasta de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Jesus era o único que sabia o que iria acontecer na sua vida. Jesus era o único que sabia as dores que ele iria sentir, porque ele era o Deus encarnado, mas ele não parou, ele não se poupou da dor, do sacrifício, para que hoje nós venhamos a ter a graça de viver por ele, a certeza da promessa dele, a vida que ele tem para nós. Ele não parou, ele não se poupou. Sabe, então eu quero que você entenda isso, porque na minha vida isso fez muito sentido. Quando eu entendi que a palavra de Deus abre os meus olhos, e eu consigo então viver a verdade dele, a minha realidade mudou por completo. A minha realidade mudou por completo. Eu enxergo o namoro de forma diferente, eu enxergo a família de forma diferente, eu enxergo o meu futuro de forma diferente, porque eu tenho confiança de que Deus está. Deus está. Eu vou passar por aflição? Vou. Eu vou passar por dificuldade? Vou. Eu vou passar por crises financeiras? Vou. Eu vou perder alguém? Vou. Eu posso sair da rede? Sim. Eu vou ter crise ministerial? Com certeza. Mas uma certeza eu tenho, o meu Deus jamais me abandonará. O meu Deus jamais me deixará. Porque Deus é Deus em todo o tempo, e não em alguns momentos. Deus é Deus de todo o tempo, e não de alguns momentos. Então, para você refletir e praticar, a Bíblia não diz que devemos descobrir a vontade de Deus. A Bíblia diz que devemos entender a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas ela precisa ser entendida para ser vivida. Segundo, a vontade de Deus jamais levará você aonde a graça dele não possa te sustentar. Jamais. Uma busca errada pela vontade de Deus, uma busca errada da vontade de Deus te levará a se frustrar com o Deus que você criou. E para a gente finalizar, que a sua oração seja: Deus, seja feita a tua vontade, e a tua vontade é. E quando você se deparar com esse você vai para a Bíblia, para saber qual é a vontade dele.
Ah, Arthur, eu não tenho conhecimento bíblico. Procure seus pastores. Procure conselheiros. Procure seu líder de pequeno grupo. Sabe? Nesse restante aqui, ó, dessa linha, deixa Deus preencher esse vazio. Deixa Deus mostrar. Deixa Deus preencher as páginas em branco. Seja fiel a Ele em tudo o que Ele diz. Entregue as suas preocupações a Ele. Entregue as suas emoções a Ele. O busque de todo o coração e deixe Ele guiar a sua vida. Porque sucesso não é um grande status no fim da jornada. Mas sucesso tem muito a ver em você ser fiel a Deus em todo o percurso.